Galera do Palpite Futebol, começando mais um Palpite Futebol para este domingão, dia de muitos jogos aí, galerinha. Dia 22 de setembro, separei aqui 20 jogos que vocês possam estar apostando, beleza? Antes de começar com os palpites aí, peço que se inscreva no canal e deixa aquele like, firmeza, galerinha. Sem mais enrolação aí, vamos partir pro primeiro palpite de hoje. Liga Alemã, Mönchengladbach vs Düsseldorf. A equipe do Mönchengladbach é uma equipe que vem de 2 derrotas, 2 vitórias e um empate. A equipe do Düsseldorf também vem de 2 derrotas, 2 vitórias e um empate. Nos últimos 5 confrontos, 3 vitórias do Mönchengladbach e 2 vitórias do Düsseldorf. O partido que podemos cravar como uma possível zebra, vitória do Düsseldorf com empate ou jogo acima de 1,5 gols. Frankfurt vs Dortmund. A equipe do Frankfurt aí é uma equipe que vem de 3 vitórias e 2 derrotas seguidas aí. A equipe do Dortmund vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 3 jogos de visibilidade. Nos últimos 5 confrontos, 2 empates e 3 vitórias do Dortmund. Partida que podemos cravar vitória com empate do Dortmund. O jogo de ambas equipes marcam. Espanha, La Liga, Getafe vs Mallorca. A equipe do Getafe aí é uma equipe que vem de 3 empates, 1 vitória e 1 derrota, 4 jogos de visibilidade. A equipe do Mallorca vem de 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. Nos últimos 5 confrontos aí, 1 vitória para cada lado e 3 empates. Partida que podemos cravar vitória com empate do Getafe, o jogo acima de 1,5 gols. E Espanhol versus Real Sociedade. A equipe do Espanhol aí é uma equipe que vem de 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. A equipe do Real Sociedade vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Nos últimos 5 confrontos, 2 vitórias para cada lado e 1 empate. Partida que podemos cravar jogo de ambas equipes marcam, o jogo acima de 1,5 gols. Valência vs Leganes. A equipe do Valência aí é uma equipe que vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. A equipe do Leganés vem numa zica, 5 jogos sem vencer, 4 derrotas, 1 empate e 1 derrota nas finalidades. Nos últimos 5 confrontos, 2 empates e 3 vitórias do Valência. Partida que podemos cravar vitória do Valência, jogo acima de 1,5 gols. Atlético de Bilbao vs Alavés. A equipe do Atlético de Bilbao aí vem embalado, 5 jogos de visibilidade, 3 vitórias e 2 empates. A equipe do Alavés vem de 3 empates, 1 derrota e 1 vitória. Nos últimos 5 confrontos, 1 vitória para cada lado e 3 empates. Partida que podemos cravar vitória do Atlético de Bilbao com empate, o jogo acima de 1,5 gols. Sevilha vs Real Madrid. A equipe do Sevilha aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem embalado, 5 jogos de visibilidade, 4 vitórias e 1 empate. A equipe do Real Madrid aí vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Nos últimos 5 confrontos, 3 vitórias do Real Madrid, 2 vitórias do Sevilha. Partida que podemos cravar vitória com empate do Sevilha. O jogo de ambas equipes marcam. França, Liga 1, Rennes vs Lille. A equipe do Rennes aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, 3 jogos sem vencer. A equipe do Lille vem de 2 vitórias e 3 derrotas aí. Nos últimos 5 confrontos, 4 vitórias do Rennes e 1 vitória do Lille. Partida que podemos cravar vitória com empate do Rennes. O jogo de ambas equipes marcam. Rangers vs Etienne. A equipe do Rangers aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias e 2 derrotas. A equipe do Etienne vem numa zica, 5 jogos sem vencer, 3 derrotas e 2 empates. Nos últimos 5 confrontos, 2 empates e 3 vitórias do Etienne. Partida que podemos cravar vitória com o empate do Rangers. O jogo acima de 1,5 gols. Lyon vs PSG. A equipe do Lyon aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 empates, 1 derrota e 1 vitória, 4 jogos sem vencer. A equipe do PSG aí vem de 4 vitórias e 1 derrota, 4 jogos de visibilidade. Nos últimos 5 confrontos, 3 vitórias do PSG e 1 vitória do Lyon. Partida que podemos cravar vitória com empate do PSG. O jogo de ambas equipes marcam. Inglaterra, campeonato inglês, Crystal Palace vs Rovers. A equipe do Crystal Palace aí é uma equipe que vem de 2 derrotas, 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota nas penalidades. A equipe do Rovers vem de 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate, 3 jogos sem vencer. Nos últimos 5 confrontos, 1 vitória do Rovers e 4 vitórias do Crystal Palace. Partida que podemos cravar vitória com empate do Rovers. O jogo de ambas equipes marcam. West Ham vs Manchester United. A equipe do West Ham aí é uma equipe que vem embalado, 5 jogos de visibilidade, 3 vitórias e 2 empates. A equipe do Manchester United vem de 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. Nos últimos 5 confrontos, 3 vitórias do Manchester United, 1 empate e 1 vitória do West Ham. Partida que podemos cravar vitória com empate do Manchester United. O jogo de ambas equipes marcam.
Arsenal versus Aston Villa. A equipe do Arsenal aí é uma equipe que vem de 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota, 3 jogos de invencibilidade. A equipe do Aston Villa vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate nos últimos 5 confrontos. 5 vitórias do Arsenal, partida que podemos cravar vitória do Arsenal, o jogo acima de 2,5 gols. Chelsea versus Liverpool. A equipe do Chelsea aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A equipe do Liverpool vem de 4 vitórias e 1 derrota. Nos últimos 5 confrontos, 1 vitória do Liverpool, 2 empates e 2 vitórias do Chelsea. Partida que podemos cravar vitória com empate da equipe do Liverpool. O jogo de ambas equipes marcam. Em Itália, Série A, Sassuolo versus Spal. A equipe do Sassuolo aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias e 2 derrotas. A equipe do Spal vem de 2 derrotas e 3 vitórias. Nos últimos 5 confrontos, 2 empates e 3 vitórias do Sassuolo. Partida que podemos cravar vitória com empate do Sassuolo. O jogo acima de 2,5 gols. Bologna versus Roma. A equipe do Bologna aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 4 jogos de visibilidade. A equipe da Roma vem embalada, 5 jogos de visibilidade, 3 vitórias e 2 empates. Nos últimos 5 confrontos, 3 vitórias da Roma, 1 empate e 1 vitória do Bologna. Partida que podemos cravar vitória com empate da Roma. O jogo de ambas equipes marcam. Lecce versus Napoli. A equipe do Lecce aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias e 2 derrotas. A equipe do Napoli vem de 2 derrotas e 3 vitórias. Nos últimos 5 confrontos, 1 empate, 1 vitória do Lecce e 3 vitórias do Napoli. Partida que podemos cravar vitória com empate da equipe do Napoli. O jogo de ambas equipes marcam. O melhor, vitória seca do Napoli, galerinha. Sampdoria versus Torino. A equipe do Sampdoria aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 4 derrotas e 1 vitória. A equipe do Torino vem de 3 derrotas e 2 vitórias. Nos últimos 5 confrontos, 3 empates e 2 vitórias do Torino. Partida que podemos cravar. Jogo de ambas equipes marcam. O jogo acima de 2,5 gols. A Atalanta versus Fiorentina. A equipe do Atalanta aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 vitórias e 3 derrotas. A equipe do Fiorentina vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Nos últimos 5 confrontos, 2 vitórias do Atalanta, 1 vitória do Fiorentina e 2 empates. Partida que podemos cravar. Jogo de ambas equipes marcam. O jogo acima de 1,5 gols. Lazio versus Parma. A equipe do Lazio aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate, 3 jogos sem vencer. A equipe do Parma vem de 3 vitórias e 2 derrotas nos últimos 5 confrontos, 5 vitórias do Lazio. Partida que podemos cravar vitória do Lazio, que é uma equipe muito mais qualificada do que a equipe do Parma. O jogo acima de 2,5 gols. E foi essa, galerinha, a análise e palpite mais possível zebra deste domingão. Lembrando que estarei deixando todos os links necessários na nossa descrição do nosso vídeo. Link do nosso Instagram para que vocês possam nos seguir lá, galerinha, cada vez mais. Link do nosso grupo do WhatsApp grátis para que vocês possam tirar todas as suas dúvidas. Também, galerinha, logo aí, ao lado da tela, estarei disponibilizando o nosso contato para que vocês possam entrar na nossa assessoria VIP, galerinha. Fala no perfil aí e tamo junto. Vem lucrar comigo. Até o próximo vídeo e valeu!